Hoje nós estamos começando o capítulo 21, né, a aula 11 aí do livro de Apocalipse. Na verdade são 11 aulas, mas são com várias partes, né? Então já faz um tempinho que nós estamos estudando. Hoje chegamos aqui no capítulo 21 sobre o estabelecimento do estado final. Falamos na semana passada também sobre o final do capítulo 20 e a diferença entre o estado intermediário, né? Tanto do inferno quanto do seio de Abraão ou do céu, e agora nós temos o estabelecimento do novo céu, da nova terra, ou nova Jerusalém, que é tudo a mesma coisa, e vamos trabalhar um pouquinho aí com o capítulo 21 e 22 a partir de hoje. É lógico que a gente deve aí seguir, o previsto é pelo menos 3 semanas, tá bom? Família Grião, Margarete, obrigado pela sua presença também. A Vânia, Lucas, Deus abençoe também, minha irmã. Eu convido você a abrir sua Bíblia lá em Apocalipse capítulo 21. Nós vamos ler todo o capítulo 21 e depois nós vamos trabalhando aí devagar, à medida que dos nossos slides aí, você que tem nossa apostila aí, que também está lá transcrito para você nos acompanhar. É lógico que sempre trazemos alguma novidade, alguma situação, né, e nova aí, então, para que você acrescente lá, tá bom? Presbítero Clodoaldo, Mandete, sejam todos muito bem-vindos, tá bom? Também a Júlia. Abriu lá, meu irmão? Então vamos fazer essa leitura então. Apocalipse capítulo 21 diz assim, a palavra do nosso Deus. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Né? Está consumado. Essa é a palavra aqui. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 a oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos e estavam sobre este os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais. E mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais.
Mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe, também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade são adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônio, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o décimo de crisópraso, e um décimo de jacinto e o duodécimo de ametista. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. A cidade não precisa nem de sol, nem de lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Amém. Deus nos abençoe pela leitura da sua palavra. Amém? Boa noite, Renato, também está aí conosco, que Deus te abençoe. Estamos iniciando aí, então, capítulo 21. Irmãos, estamos chegando ao final de Apocalipse, lembrando, né? O livro de Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo, dada ao seu anjo, que passa a João. João escreve. O objetivo de Apocalipse é mostrar a vitória do Cordeiro e da sua noiva, e de que Jesus está no trono, comandando todas as coisas. Ele assume, ele tem autoridade no céu e na terra. O seu reino, portanto, já é realidade, porém ainda não visível a todos. Você vê Jesus estabelecendo todos os seus planos que o próprio Deus havia determinado antes de tudo. Nós vemos a própria igreja, né, sendo admoestada e ensinada a respeito da revelação do Senhor. E vimos então que João escreve numa perspectiva aí de ciclos, né, de sessões paralelas, progressivas, né, sempre trazendo um ênfase diferente, focando aí o objetivo daquela sessão, trazendo, portanto, um amarrio das 7 sessões para que se complete ou para que se compreenda todo o quadro, tá certo? Nós vimos que nas primeiras sessões as palavras de Jesus são dirigidas às 7 igrejas da Ásia, numa perspectiva aí representativa, né? De todas as igrejas, de todos os tempos, de todos os lugares, durante esse período que se encontra da primeira vinda de Cristo até a segunda vinda. Depois nós vimos que Jesus, então, por conta da sua ascensão, assume o trono de Deus, toma os livros selados, né? Aquele que ninguém podia nem olhar para ele, mas Jesus tem autoridade, porque ele é o Cordeiro que venceu, e ele então toma esse livro, abre e dá vazão aí aos selos, né? E aí com esses selos nós vemos a igreja crescendo, o anúncio do evangelho, crescendo em todos os sentidos, e a reação, né, dos inimigos de Satanás, que persegue essa igreja com toda a sorte de dificuldades e perseguições, incluindo até a morte. Depois nós temos a igreja orando por essa situação,
E aí, em resposta a essa situação, Deus envia, portanto, as suas trombetas para combater a ação dos ímpios, né, dos descrentes que se levantam e perseguem a igreja. E aí você tem uma série de situações relacionadas ao castigo dos ímpios, já nessa terra, e aí o desdobrar de várias outras situações, culminando nos 7 últimos flagelos que apontam, inclusive, para a chegada da grande tribulação. Nesse período todo, a igreja, então, ela é perseguida ou ela é enganada, né? Ludibriada por meio das heresias, dos falsos ensinos, ou ela é seduzida. E aí, então, nós vemos a apresentação dos 3 aliados de Satanás. Satanás está preso no sentido de não poder mais enganar as nações, por isso que o evangelho avança, mas ele usa dos seus aliados para confrontar a igreja. O primeiro aliado, a besta que emerge do mar, que é o poder governamental, todo o sistema governamental, as leis, a perseguição bélica, os sistemas anticristãos, os sistemas que tentam impedir, né, a religião, a prática do cristianismo. Depois nós temos a besta que emerge da terra, né, que são as falsas religiões, que tem a aparência do cordeiro, mas a voz é de Satanás, o ensino é de Satanás. E aí vem as heresias, os enganos, as filosofias e toda sorte de religiosidade e de religiões contrárias à prática cristã e aquelas que também abraçam as heresias. E o terceiro aliado que nos é apresentado é o sistema mundo, a Babilônia, a prostituição que seduz as pessoas e tenta seduzir a igreja para se afastar da santidade, da fidelidade das escrituras e também do testemunho, né, do nome de Jesus, ok? Nós vimos que depois, nas últimas sessões, cada aliado desse é confrontado e vencido, né, perto do fim. O próprio a besta do mar, representada na figura do anticristo, cai. A figura do falso profeta, representando a besta da terra, também cai. E a própria prostituta, Babilônia, também cai. E por fim, nós vimos no capítulo 20 também a questão da queda do próprio Satanás e dos estados intermediários, né? O inferno também é lançado no lago de fogo e enxofre. Durante toda essa apresentação, né, e progresso, João também vai trazendo palavras de ânimo, de conforto à igreja, falando a respeito da igreja permanecer fiel, de que Deus está medindo, de que aqueles que receberam a marca de Deus, então devem permanecer fiéis, santos e obedientes, enquanto que o mundo recebe a marca da besta, que é o modo de pensar e o modo de agir segundo o padrão dos aliados de Satanás. E vemos também a promessa, portanto, que no final, próximo da volta de Jesus, nós teríamos uma perseguição dos últimos flagelos, né? Uma perseguição terrível, a chamada grande tribulação. Satanás voltaria a enganar as nações, e aí então o povo não crente se voltaria contra a igreja do Senhor, e as dificuldades então seriam terríveis, mas esses dias seriam abreviados com a volta do Senhor e o cumprimento, portanto, do último dia e os eventos que nós já fizemos um paralelo com outros textos, e aí o estabelecimento do estado final, que é o que vai tratar o capítulo 21 e depois as exortações finais do capítulo 22. Então vamos lá. Então, como já sabemos, Apocalipse é uma revelação de Jesus Cristo dada ao apóstolo João sobre as coisas que eram, que era e que haviam de vir. Há uma palavra aqui interessante no capítulo 22, onde é dito para ele não selar esse livro, né? Pois as coisas já estariam para
para acontecer. Aqui no capítulo 22, a partir do verso 6, ele vai dizer assim: Disse-me ainda, essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que vem sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras deste livro. E aí ele repete: eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas. Quando ouvi e vi, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: vê, não faça isso, sou conservo teu, dos teus irmãos, dos profetas, os que guardam a palavra desse livro, adora a Deus. Né? E aí o verso 10. Disse-me ainda: não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Se você que se lembra aí, por exemplo, lá do livro de Daniel, quando Deus se revela a Daniel, ele traz a revelação e ele chega para Daniel e diz assim, ó, sela essa revelação que eu estou te dando, porque isso aqui é para o tempo do fim, não é para agora não. Então, se você quiser dar uma olhadinha lá, Daniel, deixa eu ver se eu acho aqui. Daniel capítulo 12, verso 4, diz assim: tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro. Sela. Fecha ele e amarra aí e põe um selo nele. Até o tempo do fim. Muitos esquadrinharão e o saber se multiplicará. Então, a revelação, quando foi nos dias que nós vemos aqui, que tem tudo a ver com o Apocalipse, no período de Daniel, digo, ó, sele, você recebeu a revelação, isso trata do tempo do fim, então você vai selar. Selar naquele sentido da antiguidade, que era justamente amarrar bem esse livro e colocar lá o selo, né, de modo que só quebrando esse selo para você ter acesso. Agora, no caso aqui de Apocalipse, Jesus traz a revelação, através do seu anjo é dada a João e é dito para ele, ó, não cele, porque isso aqui já está acontecendo. Ou seja, desde da ascensão de Cristo, da primeira vinda de Cristo, nós já estamos vivendo o milênio, irmãos. Mas isso aqui reforça toda a tese que nós apresentamos durante o nosso estudo. Nós já estamos vivendo os últimos dias, como Pedro vai dizer lá em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja. Ele diz, ó, ninguém está embriagado aqui. O que aconteceu é que cumpriu-se, nos últimos dias, cumpriu-se a profecia de Joel. Então, que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Então, veja, nós estamos vivendo os últimos dias. E o fato aqui de João receber essa ordem, no verso 10, para não selar o livro, e o objetivo é porque o tempo está próximo, ou seja, é porque nós já estamos vivendo a realidade do Apocalipse desde a sua escrita. Por isso lá, em Apocalipse capítulo 1, 19, diz que Apocalipse trata das coisas que eram, das coisas que são e das que haveriam de vir. Porque já tratava daquilo que Cristo tinha feito, daquilo que estava sendo vivido nos dias que João está escrevendo o Apocalipse e todas as gerações na sequência. Tá bom? Nós vimos então que Apocalipse trata da história do período da primeira vinda até a segunda vinda, descrita em vários momentos, né? Em números de dias, tempos, meses e anos. Se você quiser mais uma vez comparar lá com Daniel, vamos lá, vamos voltar aqui. Daniel capítulo 12. Você vai ver que lá no verso 7, Daniel 12, 7, vai dizer assim: ouvi
o homem vestido de linho que estava sobre a água do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou, por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, essas coisas todas se cumprirão. Então, esses um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, ou 3 anos e meio, que era para as coisas do fim, que já foi dito aqui em Daniel, é o mesmo período que refere-se a Apocalipse, ao período que nós estamos estudando, né? Então, Apocalipse trata de 1260 dias, 42 meses ou 3 anos e meio. E tudo isso, como nós já vimos, é um símbolo que refere-se desde a primeira vinda de Jesus até a sua vinda. Ou seja, nós estamos vivendo esses 1260 dias, estamos vivendo esses 42 meses, estamos vivendo esses 3 anos e meio, estamos caminhando, né, nesse milênio que também é usado aqui. A Valdívia aqui está me auxiliando do texto de Daniel. Isso, obrigado aí. Cadê aqui? O verso 10, a Valdívia pôs aqui, deve ser Daniel 12:10. Vamos dar uma olhada aqui. Muitos serão purificados, embranquecidos, provados, mas o perverso procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Será que é isso mesmo que você queria dizer? Acho que o verso 9 fala mais uma vez da questão do selado, né? Daniel 12:9 diz, então ele respondeu, vai Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim, tá certo? Então, aí nós temos a ideia também desse paralelo das profecias dadas a Daniel e do cumprimento também aqui de Apocalipse. Tudo bem, irmãos? Então nós estamos vivendo isso. O Apocalipse, o seu objetivo é mostrar a vitória de Jesus, o Cordeiro que foi morto, e da sua igreja, a sua noiva, sobre o diabo, que é o dragão e seus aliados. Né? Eu já disse, o anticristo, o falso profeta e a prostituta, que é a besta do mar, besta da terra e a Babilônia, que é o poder político, religioso e o sistema mundano. Agora, o capítulo 20 tratou da queda de Satanás e da vitória final sobre a morte. Então, a morte, o inferno, o próprio Satanás foram lançados, e é o que o capítulo 21 vai reforçar, dizendo que não haverá mais morte nem dor, né? Que estamos aí vivendo já o estado final, né? Um novo estado, tá certo? Apresentou-se detalhes sobre o juízo final no capítulo 20, ele volta a falar do juízo final em vários ciclos, né, de Apocalipse, ele fala do juízo final, só que agora traz mais detalhes, enfatizando aí que a salvação é pela graça. Somente serão salvos aqueles cujo nome estão escritos no livro da vida. Esse livro da vida foi escrito pelo próprio Deus antes da fundação do mundo. Então eu não sou escrito no livro da vida por conta dos meus méritos, pelas minhas obras, porque eu deixo de fazer, eu não deixo de fazer, eu faço. Mas então a salvação é pela graça de Deus, e somente aqueles cujo nome estão no livro da vida é que vão ir para o céu, é isso que o capítulo 20 diz, e aqui no capítulo 21 é reforçado isso também no verso 27. Dá uma olhadinha lá no verso 27. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então, somente os eleitos estarão lá, e essa eleição, como Paulo já trata, baseado na soberania de Deus, não no fato de que temos algo a oferecer, mas simplesmente na graça e no cuidado do Senhor, tá certo? Então, Apocalipse está aí extremamente de acordo com todas as escrituras, porque é assim que a palavra do Senhor diz. Então, o contexto aqui, no final do capítulo 20, está preparado para responder a seguinte pergunta. O que vem depois do juízo final?
O que acontece depois do juízo final? Então vamos lá. Passou o milênio, passou a grande tribulação, Jesus volta, né? O tocar das trombetas, Jesus volta, há a ressurreição tanto dos crentes e descrentes, o corpo glorificado daqueles que estiverem vivos nesse dia. Haverá o juízo, a separação, a aplicação do juízo de todas as obras, aqueles que estão inscritos no livro da vida, justificados em Cristo Jesus, então são arrebatados para esse novo céu, para essa nova terra, criado, que está sendo descrito aqui no capítulo 21, e todos aqueles cujo nome não estão no livro da vida vão para esse lugar onde esse lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte, que também já foi tratada lá, que é a separação de Deus, a condenação eterna. Segunda morte é sinônimo de condenação eterna. Nós trabalhamos isso também, fazendo a distinção de que essa segunda morte refere-se à condenação eterna. Então, o que acontece agora? Então, vamos lá. Segundo o capítulo 21, a sessão começa com uma visão, né? Vi, é assim que começa. Vi, e o que ele viu? Um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já passaram. O verso primeiro aí vai dizer, e o mar já não existe. Né? É muito comum para aqueles que interpretam Apocalipse de uma maneira literal, então que nesse novo céu, nova terra, não vai ter mar, né? Ou não vai ter água, mas a própria palavra depois vai dizer que há um rio lá. Na verdade, não é bem isso que Apocalipse está dizendo, né? Alguém poderia dizer, mas a praia é tão gostosa, será que não vai ter? Na verdade, o que a gente pode ver aqui, a gente vai estudar isso mais para frente, é que não posso dizer, porque nem olhos viram, nem ouvido ouviram a grandeza desse novo céu, da nova terra, mas essa expressão, e o mar já não existe, não refere-se a absolutamente nada daquilo que vai ter lá no céu, mas é uma expressão simbólica, e nós vamos ver aí o que simboliza, então, esse mar já não existe. Nós já estudamos isso anteriormente, e vimos aí que o mar, né, sempre foi sinônimo aí de povos, de nações, de divisão entre povos, de divisões entre nações. Então a expressão, nós vamos depois reforçar isso, mas a expressão o mar já não existe, simplesmente, irmãos, é uma questão simbólica que aponta que não há mais distinção entre etnias, não tem mais essa ideia de divisão, nós somos um só povo. Apesar de depois ele falar de nações, ele falar de reis, nós vamos trabalhar com isso também, mas já no contexto de Nova Jerusalém, mas a ideia, então, do mar aqui não existe, é que não há mais essa divisão entre os povos. Nós temos uma pergunta aqui da Valdívia, vamos dar uma olhada aqui. Agora mudou um pouco a descrição do livro da vida para o livro da vida do Cordeiro. A questão são sinônimos, né, o Valdívia? Na verdade, isso serve como paralelismo, é a ideia do paralelismo. Ele está falando do mesmo livro, e mesmo que se use simplesmente o livro da vida, a salvação é sempre através da obra do Cordeiro. Então, se usa o termo livro da vida, ou livro da vida do Cordeiro, na verdade é para reforçar aquilo que os dois símbolos significam, que a salvação é pela graça e através da obra e dos méritos de Jesus. Tá bom? Como nós já chamamos a atenção, né, desde o início, essa questão do símbolo, irmãos. O símbolo ele tem que apontar para aquilo que as Escrituras revelam, a chave que a própria Escritura revela. Ou o próprio livro de Apocalipse vai trazer a chave da interpretação daquele símbolo, ela vai revelar o que se trata, e se ela não revelar, então outros textos bíblicos do Antigo Testamento e do Novo Testamento devem ser usados para
combinar a coerência bíblica e a interpretação bíblica para interpretar os símbolos. E tem muitos símbolos, irmãos, que são situações que fogem, que são apenas símbolos. Vamos pegar um exemplo, né? Aqui no capítulo 21, quando diz os fundamentos da muralha da cidade. São 12, né, fundamentos, e ele dá uma pedra preciosa. A ideia aqui é do todo, da preciosidade, da fortaleza, da pureza, da grandeza, da proteção do próprio Deus, enquanto se você for pegar cada símbolo desse para tentar interpretar por que o terceiro é calcedônia e o quarto é esmeralda, aí você vai ficar louco. Lembra que o objetivo aqui de João era escrever de modo que os romanos não entendessem nada, mas aqueles que criam no Senhor estaria completamente atento. Alguns dizem aqui essa questão das pedras preciosas, que fundamentam a ideia das pedras da estola sacerdotal, mostrando que essa muralha é a certeza da convicção da grandeza de Deus, da presença de Deus, da santidade de Deus e da proteção que isso traz. Mas a gente vai trabalhando daqui a pouquinho. A Valdir vem depois, porque o que eu entendi é que o livro da vida do Cordeiro era a Bíblia. Não, o livro da vida refere-se sempre a esse livro escrito antes da fundação do mundo, relacionado à salvação. Tanto que no verso 27, que nós lemos aqui, Valdir, no capítulo 21, só quem vai entrar na Nova Jerusalém é quem está inscrito no livro da vida do Cordeiro. Entrar na Nova Jerusalém é entrar nesse novo estado, nesse novo céu e nova terra. Novo céu e nova terra e Nova Jerusalém é a mesma coisa. Então, entrar no novo céu, na nova terra, entrar em Nova Jerusalém é entrar no estado final, ou seja, o estado de comunhão perpétua, eterno com Deus. Então, tanto para ser justificado no juízo final, só vai ser salvo quem está no livro da vida, e, consequentemente, só quem vai entrar no céu é quem está no livro da vida, mesmo que agora receba esse nome, o livro da vida do Cordeiro, para referir, dar referência ao fato de que Jesus é o próprio Deus, né? Você vai no verso 22, para mostrar essa divindade de Cristo, né? Falando ainda sobre a cidade, que na verdade é o lugar que estaremos em comunhão com o Senhor. Então diz assim o verso 22, nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro, mostrando aí a sua realidade, né? Entre Deus e o Cordeiro como uma coisa só. Você vê que não precisa nem de sol nem de lua para lhe dar a claridade, pois a glória de Deus iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. Veja, a ideia do paralelismo só para reforçar, não que Deus vai estar brilhando e Jesus é outra lâmpada. Não, é a ideia do todo, do completar aí. Tá certo? Nós já vamos falar lá do mar, o Glaucia, pode ficar tranquila. Essa questão, veja, em Apocalipse nós estamos trabalhando com a ideia do paralelismo progressivo simbólico, né? Então muitos dos sinais são puramente simbólicos. Nós vamos depois um slide só para falar do mar aí, que parece realmente ser literal, mas mar em Apocalipse refere-se a nações, refere-se a povos, né? A besta que emerge do mar representa todas as nações, é o poder político das nações. Então a besta que emerge do mar, na verdade, é a besta que emerge das nações, dos povos, dos reinos mundanos. Então mar, nós já estudamos isso em vários outros ciclos, é sempre sinônimo de política, sempre sinônimo de sistema governamental, sempre sistema de reinado, né? Seja lá qual for. A ideia é que o mar já não existe porque Deus reina. Há um só reino, há um só rei, né? É a teocracia novamente.
né? Mas nós vamos chegar lá, tá bom? Então, não se esqueçam, irmãos, dessa interpretação do paralelismo progressivo simbólico, né? Então, eu ponho aqui mais uma vez no nosso slide. Não nos esqueçamos que o Apocalipse trata de uma revelação baseada em visões. Nada deve ser interpretado de modo literal, mas numa perspectiva simbólica. E o objetivo do capítulo 21 é apresentar a realidade do estado final, ou seja, aquilo que vem depois do juízo final. O estado eterno inaugurado definitivamente depois ou após o dia do juízo. Tudo bem? Vamos lá. Vamos ler aí do verso 1 até o 5. Então, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já passaram, o mar já não existe. Eu disse que a gente vai trabalhar com essa expressão aqui um pouquinho mais à frente, apesar de eu já ter mencionado algo. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém. Então veja, novo céu, nova terra, nova Jerusalém, que desce do céu, na verdade representa a mesma coisa. Da parte de Deus, ataviada como noiva. Você vai ver que lá nós lemos no capítulo 21, o anjo vai mostrar para João, eu vou mostrar a esposa do cordeiro. E aí você fica esperando ver o quê? A igreja, e de repente ele vê a cidade, porque a cidade representa a igreja. Tá certo? A cidade tem esse símbolo da igreja. É a mesma situação lá do início dos primeiros ciclos. Morreu o cordeiro, então ficou todo mundo esperando, vendo o cordeiro, de repente olha e eis que vem um leão, porque são símbolos, tá certo? Então aqui está esperando ver a noiva, vou mostrar a noiva do cordeiro, aí fica todo mundo ali esperando a beleza dessa noiva, e aí vem a cidade, que é bela, que é toda adornada e tudo mais, mas é a cidade. Então é Nova Jerusalém, novo céu, nova terra, cidade santa, é o lugar da comunhão com Deus, o lugar onde Deus habita com o seu povo. Então eu vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então a Nova Jerusalém simboliza a própria igreja, tá? Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Que é a festa do tabernáculos, né? Na sequência lá das festas judaicas. Nós vimos que Jesus morreu na Páscoa, foi sepultado em pães asmos, ressuscitou nas primícias, o Espírito Santo é derramado em Pentecostes. Nós temos o período dos gentios, ou período do ano aceitável do Senhor. Aí vem trombetas, que aponta para o retorno de Jesus. Nós temos dia da expiação, que é o dia do julgamento. E depois, festa dos tabernáculos, que é Deus habitando com os seus, ou o estabelecimento do novo céu, da nova terra, ou da nova Jerusalém. Então, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus. Refere-se ao plural, mostrando que aqui está todo representante de todo o povo, de toda a língua, de toda a nação, mas agora todos eles são povos de Deus, tá certo? E Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, a morte já não existirá, porque a morte já foi lançada no lago de fogo e enxofre, né? Conforme nós vimos também lá no capítulo 20. Deixa eu ver se eu acho aqui o verso aqui. Aqui, o verso 13 do capítulo 20, né? Deu o mar os mortos que nele estavam, e esse mar aqui refere-se a literal. A morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados um por um segundo as obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Então a morte já não existe, porque a morte no juízo final já foi também lançada nesse lago que arde com fogo e enxofre.
Então, ele enxugará dos olhos toda lágrima, a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Existe uma relação lá com Isaías, né, quando faz a profecia do novo céu, da nova terra, que não haverá lembrança das primeiras coisas. É justamente ali a interpretação, muita gente vai também para o lado literal, né? Então diz que você vai chegar no céu e aí você não vai lembrar de nada que aconteceu aqui na terra. Na verdade, não é isso que se crê. Porque se realmente houvesse um apagão da nossa ideia, tudo que aconteceu, a nossa realidade pecaminosa, a salvação em Cristo, o preço pago por Cristo na cruz, se a gente chega no céu e não lembra de nada, dá uma amnésia geral e total, todo mundo fala, mas o que eu estou fazendo aqui? Mas por que eu vim para cá? Quem eu sou? Quem é você? Quem é esse caboclo brilhando aí no trono? Não faria sentido. A promessa lá de Isaías é no sentido de que tudo aquilo que refere-se à consequência do pecado, as questões relacionadas à influência do pecado, isso será esquecido. Então, no sentido de que o pecado, a morte, tudo aquilo que é uma consequência natural do pecado, isso então será esquecido, não terá lugar de lembrança, porque agora nós estaremos na presença de Deus, mas sabendo quem é Deus, sabendo quem são as pessoas, sabendo quem é quem, né? Mesmo porque você vê o próprio Senhor Jesus quando fala com o ladrão na cruz, né? Hoje mesmo estará comigo. Ele saberia que estaria lá, estaria com a presença do Senhor. Paulo mostra convicção de que ele prefere estar com o Senhor do que, né, vivendo e estar na presença do Senhor. Mas se fosse para esquecer todas as coisas, então como seria? Aí alguém poderia dizer, mas isso é no céu, depois do novo céu, nova terra, que vai esquecer. Então, quem morreu teve um período de lembrança. Quem foi transformado no dia da vinda de Jesus, então esse aí vai esquecer tudo e nunca vai ter nenhum momento de lembrança nenhum com Jesus. Não faz sentido isso, portanto, passar das primeiras coisas, referindo-se lá a Isaías, refere-se à influência do peso e da inclinação do pecado, do mal, né, do conhecimento do mal sobre a nossa vida. Isso não mais existirá. E aí o verso 5 diz, e aquele que está assentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, tudo está feito. Eis que farei, mas está tudo feito. Na verdade, mais um símbolo. O verso 5, eis que faço novas todas as coisas. E aí o verso 6 vai dizer, né? Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E a quem tem sede darei da graça da fonte da água da vida. Na verdade, esses versos apontam lá para Gênesis, né? Um paralelo com Gênesis. Lembrando que Jesus é a palavra. Todas as coisas foram feitas, segundo Paulo, por intermédio de Jesus e sem ele nada que foi feito se fez. Então Jesus é a palavra. Quando o verso 3 de Gênesis primeiro diz, e disse Deus, haja, é o verbo, né? Haja luz. Isso aqui é a segunda pessoa da Trindade. Isso aqui é o próprio Cristo. Então, quando ele diz, eis que faço todas essas coisas e ao mesmo tempo tudo já está feito, mostrando que ele é o Criador de tudo, inclusive do novo céu, da nova terra e de tudo aquilo que nós conhecemos desde sempre, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui no chat aqui que parece que tem pergunta. O César pergunta, pastor, se não haverá mais a morte, seremos seres eternos. Seria um retorno ao plano original de Deus para o homem no princípio, antes da queda? Essa é a ideia, né? Veja que há uma relação da comunhão com Deus antes do pecado. E antes do pecado, quando a gente pensa em novo céu e nova terra, irmãos, né, fugindo aqui
dos símbolos, vamos assim dizer, e tentando interpretar de modo literal esses símbolos, que aí não vai dar certo. Mas quando nós olhamos para o Jardim do Éden, ou para as coisas antes da queda humana, você vê Deus já se relacionando com o homem, você vê o homem, inclusive, trabalhando, você vê todas as coisas já acontecendo ali num contexto sem pecado. Novo céu, nova terra é o restabelecimento dessa ordem, onde Deus refaz e tira agora a possibilidade de você conhecer o mal. E aí, então, perpetuar essa relação, esse convívio, essa situação de viver com Deus eternamente. Por isso Jesus fala, eu sou o princípio e o fim. Eu que criei todas as coisas lá e que crio todas as coisas no novo céu e na nova terra, que já está tudo feito. Então, essa é a ideia de que Cristo é o Criador, né? Nele foram criadas todas as coisas, sem Ele nada que foi criado se fez. Então, Jesus é a segunda palavra, mesmo agora encarnado, reinando, já como o Cordeiro que venceu, né? Mas como parte da Trindade, ele é aquele que cria todas as coisas. O verso 5 reforça isso. Então, não dá para desprezar aqui o paralelismo entre Gênesis, o princípio, e Apocalipse, o fim. Então, Jesus está dizendo, eu sou tudo, a palavra, ele é a palavra. A Bíblia inteira, de Apocalipse a Gênesis, aponta para Cristo quanto aquele que é o tema central de toda a Escritura. A Maria Luísa pergunta assim, pastor, se a gente não encontrar uma pessoa querida, não vai haver tristeza? Essa é uma pergunta interessante, né? Mas a palavra do Senhor diz que Deus habitará conosco e por isso, não haverá nem pranto, nem dor, e Deus enxugará dos olhos toda lágrima. O verso 4 aqui, Luísa, é interessante. Por que Deus teria que enxugar dos olhos toda lágrima? Né? Se não houvesse tristeza, então não haverá a possibilidade de choro nenhum, ou de tristeza nenhuma. Mas o verso nos diz, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Então é possível que no céu, já no novo céu, na nova terra, alguém possa vir a chorar? É possível no sentido dessa sua pergunta, né? Poxa vida, o fulano não está aqui, né? Mas a presença de Deus, o conforto de Deus, a justiça de Deus que for aplicada lá no juízo, de tal forma, a justificação em Cristo e todo o processo vai trazer o conforto, vai trazer a segurança, vai trazer o alento para que nós possamos viver em comunhão e desfrutar dessa comunhão com Deus durante toda a eternidade, sem essa situação, porque vamos compreender essa justiça plena, não seremos mais como somos, né, como o César colocou aí, nós seríamos como Deus fez Adão e Eva antes do pecado, né, ou seja, retos, e aí entenderemos perfeitamente do plano da justiça, da redenção e da postura de Deus, e por isso então ele vai, a sua presença nos confortará e nos consolará. É nesse sentido então que ele vai estar enxugando, né, dos nossos olhos toda lágrima, ou seja, não haverá um motivo da tristeza, justamente porque a presença e o conhecimento pleno que teremos de Deus suprirá toda essa situação que hoje, né, ainda sob a influência do pecado, ainda diante desse senso de justiça limitado e desse senso de justiça influenciado, inclusive, pelo nosso pecado, seria algo terrível, né? Vamos imaginar alguém que eu gosto tanto não estar lá no céu. Mas a realidade aqui, já passamos o juízo, já fomos justificados, já fomos transformados, nosso corpo já foi transformado, glorificado, então a realidade será completamente diferente.
tá bom? Voltando aqui, ainda para o verso 5, essa ideia de que faço novas todas as coisas, sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o Dr. William Hendrickson, né, ele faz um belo comparativo aí, no livro Mais que Vencedores, com Gênesis 1, né, no princípio que Deus, os céus e a terra, e agora Apocalipse 21, verso 1, vi novo céu e nova terra, ambos realizados e feitos pela própria palavra, pelo Cristo, né? Apocalipse 21, 23 vai dizer: a cidade não precisa nem de sol nem de lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. Veja que lá em Gênesis você tem a criação, criou a luz. Agora aqui não precisa de luz, né? Gênesis fala de um paraíso, né? de um lugar que Deus, de um jardim que Deus preparou. E aí você vai aqui para Apocalipse 22, você vai ver que muito daquilo que Apocalipse fala aparenta-se muito com aquela realidade do jardim descrito nos primeiros capítulos de Gênesis. Então diz assim: então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Veja, trono de Deus e do Cordeiro, essa questão do paralelismo. No meio da sua praça, de uma outra margem do rio, está a árvore da vida, a mesma árvore da vida que é citada lá em Gênesis, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. Veja, isso aqui tudo é símbolo, irmãos, mas que nos aponta para o paralelismo de Gênesis. Se fosse para interpretar de modo literal, olha aqui que dificuldade que nós teríamos. Então a eternidade vai ser contada, porque se ela produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, então 12 frutos seriam anos. A gente ia continuar contando os anos mesmo na eternidade? Não, isso aqui são símbolos, né? Mesmo porque se contaria a eternidade. Ó, nós estamos no ano 300 da eternidade. Aí depois você está no ano 200 bilhões e não sei o que da eternidade. Mas por que se contaria a eternidade? Não tem o porquê. Então essa interpretação literal, ela falha e perde muito dos símbolos, né? No verso 2, então, diz: no meio da sua praça, de uma outra margem do rio, está a árvore da vida, produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Opa, vai ter doença então lá? Se eu preciso das folhas para fazer um chazinho aqui, para cura? Veja, isso são símbolos. A grande questão é que a Apocalipse 21, 22 faz um paralelo com Gênesis. Da mesma forma que Deus estabeleceu o jardim, havia lá a árvore da vida. Inclusive, Deus, depois do pecado de Adão e Eva, tiram Adão e Eva desse jardim e lançam sobre a terra, justamente para que eles não comam da árvore da vida num estado de pecaminosidade, depois que utilizaram do livre-arbítrio. Então, agora aqui não, no novo céu e nova terra, nós temos essa árvore da vida disponível para todos, e os povos vão comer disso aqui, vão se fartar, né, dessa árvore da vida, que inclusive vai produzir fruto. Imagina de 12 em 12, meu Deus do céu, se é um fruto por mês, quando será o dia de eu comer esse fruto? Eu estou brincando com você aqui, te conduzindo até, né, de uma maneira indelicada, vamos dizer assim, com aqueles que interpretam de modo literal, mas para te mostrar o quão é difícil você sustentar esse modo de interpretação de Apocalipse. Imagine aqui, ó, você está na eternidade, a árvore da vida produz um fruto por mês, você tem lá não sei quantos mil, né? Vamos pensar no literal, 144 mil, e a sua senha é 144 mil. Você vai ter que esperar 144 mil meses para comer um bendito fruto, se fôssemos interpretar de modo literal. Então para com isso, nós já provamos por A mais B durante esse nosso curso aqui, que Apocalipse ele é progressivo, paralelo e simbólico. Tá? A grande
dificuldade é interpretar cada símbolo de acordo com a Bíblia como um todo, tá certo? Então, Gênesis também fala de uma comunhão, Deus vinha todos os dias conversar com Adão e Eva, e Apocalipse agora fala da habitação, né? Deus vai habitar no meio do povo. Então, o verso 3 do capítulo 21 diz: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Deus não só mais visitará, mas habitará no meio deles, estará conosco. É uma comunhão muito além do que aquela que foi criada no início de Gênesis. Tudo bem até aqui, irmãos? Então vamos lá que o nosso tempo aqui voa. Apocalipse 21, 3 é o que nós acabamos de ler aí, Deus habitando com os homens. Vamos chegar lá, Valdívia. Você vai ver que é justamente por aí, porque é símbolo, tá certo? A ideia, você vai ver que fala-se das muralhas da cidade com os nomes das 12 tribos e com o nome dos 12 apóstolos dos cordeiros, que refere-se tão somente a todos os crentes que creram no Messias no Antigo Testamento e todos os crentes que creram no Messias após a vinda de Jesus. Então a sua linha de raciocínio é aí perfeita, mostrando aí a ideia do todo, que todos os crentes, ou todos aqueles que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro, estarão ali desfrutando dessa proteção, dessa presença, desse alimento, das coisas de Deus nesse lugar onde Deus habitará conosco. Perfeito, tá bom? Então vamos caminhar mais um pouco aqui, ainda falando do novo céu e da nova terra. Gênesis também apresenta a maldição vinda com o pecado e a separação de Deus. Agora Apocalipse apresenta a vitória de Deus em nos resgatar, eliminando o pecado e gerando uma verdadeira comunhão. Este é o foco de Apocalipse 21, mostrando Deus nos reconciliou para vivermos juntos em sua presença. Então é isso que mais reforça a ideia do estabelecimento desse novo céu, da nova terra, ou do estado final, que é o fato de que Deus habitará definitivamente com os seus. E o pecado, né, já não existe mais, nem tem lugar nesse lugar, né, nessa nova Jerusalém ou nesse novo céu na nova terra. Se você der uma olhadinha aí, nós vemos que Jesus então tira o pecado e as consequências. Essa é a ideia aqui das primeiras coisas passaram, né? Deixa eu ver se eu encontro aqui o texto de Isaías. Conversava há pouco aqui com Gustavo Wallace, né? Ele havia até perguntado sobre isso. Isaías, os últimos capítulos, né? Capítulo 65, que vai falar do novos céus e nova terra, e é o verso 17, o paralelo de Apocalipse 21, 4 com Isaías 65, 17. Enquanto você está abrindo lá, deixa eu até dar uma olhada aqui no que fala aqui a Bíblia de Genebra sobre isso. Se ele faz essa conexão. 21, 4, cadê? Capítulo 21, verso 4. Deixa eu ver a nota de rodapé aqui que eles colocam. O 65, 19, ele vai pôr Isaías 35, 10, 51, 11 e 65, 19. Então, eles fazem essa mesma conexão aqui. Então, 65, 17... Vamos ler aqui? Você abriu aí? Isaías 65, 17. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra. E não haverá lembrança das coisas passadas. Jamais haverá memória delas. A ideia aqui, para aqueles que interpretam de modo literal, é que então nós vamos chegar no céu tudo com amnésia. Tudo, ninguém sabe de nada, quem eu sou, de onde eu vim, por que eu estou aqui.
Quem que é esse rapaz brilhando aí, sentado nesse trono? O que está acontecendo isso? Vão chegar lá sem saber de nada. Não é isso. Aqui é um símbolo mostrando que o pecado e as suas consequências passaram. Deixa eu até dar uma olhada aqui. O que os nossos comentaristas vão falar aqui? Aqui na Bíblia de Genebra, 65:17, novos céus, nova terra, coisas passadas. Ele diz assim: as adversidades e as desgraças trazidas pelo pecado, e isso nunca mais será lembrado, tá? Mas não que haverá um esquecimento das coisas. Ele cita aqui também 41:22, Isaías 41, verso 22. Vamos ver se tem uma relação, onde ele diz: trazei e anunciai as coisas que hão de acontecer, relatai-nos as profecias, para que atentemos por elas, saibamos. Não. Então veja, irmãos. Apocalipse 21, verso 4, né? Porque as primeiras coisas passaram, faz um paralelo com Isaías 65:17. Mas essa palavra aqui de Isaías não é uma palavra definitiva, não é, jamais haverá memória delas, das lembranças das coisas passadas, ou seja, daquilo que foi vivido, mas sim do pecado e das consequências que esse pecado trouxe. Como a Genebra vai dizer, a Bíblia de Genebra, a desgraça que o pecado trouxe sobre nós. Porque a nossa mente agora, que sofre com os efeitos noéticos do pecado, os efeitos do pecado sobre a mente, agora isso aqui foi desfeito e nós temos então a plena compreensão. Então, aquele sentimento amargo, todos os sentimentos que o pecado traz, que a consequência do pecado traz, isso vai ser esquecido. Isso não vai ser lembrado, nós não vamos viver isso de novo. A angústia, o medo, né, e tudo mais. Então, é a relação do pecado. E aí o verso 18, ele vai dizer aqui em Isaías 65, mas vós folgareis, exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo regozijo. Exultarei por causa de Jerusalém, me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. E aí ele vai dizendo, mas é tudo a ideia na perspectiva de que a presença de Deus, o cuidado de Deus, a provisão de Deus estará presente nesse novo céu, na nova terra, né? O verso, se eu for lendo aqui, você vai ver: não trabalharão debalde, significa que não trabalham muito, mas vai trabalhar, né? Nem terão filhos para calamidade, então significa que vai ter filhos, se a gente fosse interpretar totalmente de modo literal, só que os filhos não para a morte, não para a perversidade, porque são a posteridade bendita do Senhor, e seus filhos estarão com eles. Será antes que clame, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro pastarão junto, o leão comerá palha com o boi, pois será a comida da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Na verdade, isso aponta para a profecia do estabelecimento do novo céu e da nova terra, que é um lugar onde a presença de Deus é constante, onde toda a influência do pecado sobre a nossa mente se desfez, todos os atributos de Deus, né, quando Ele nos criou a sua imagem e semelhança, todos os atributos que nos foram dados agora voltam à plenitude dessa realidade, porque é um corpo glorificado, não mais carnal, e que, consequentemente, não tem corrupção, não tem pecado, não tem inclinação para o mal, então aí muda completamente todas as coisas. Tudo bem até aqui, irmãos? Vamos lá. Nós estamos aí, vamos caminhar mais um pouquinho aqui, ó. Estudando aí um pouquinho mais detalhadamente os 8 primeiros versos, então, de Apocalipse 21. Veja que o pecado é tirado. O verso 7 diz: o vencedor herdará todas essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Veja que quem está falando aqui é o Cordeiro, né? Jesus, e ele já se apresenta mais uma vez agora como Deus de fato,
né? Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim, nele foram criadas todas as coisas. E ele diz, o vencedor, esse vencedor não está lá porque venceu com suas próprias pernas, mas é o vencedor porque está em Cristo, foi lavado no sangue do Cordeiro, né? Herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. E aí, então, toda a questão do pecado é reforçado aqui, mesmo porque o juízo final já aconteceu, então todos os covardes, incrédulos, abomináveis, assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras e todos mentirosos já estão no lago de fogo e enxofre, já passaram para a condenação eterna, então todos aqueles que viveram a vida de práticas pecaminosas longe de Deus e cujo nome não estava escrito no livro da vida, esses já estão na segunda morte ou na condenação e, portanto, nenhuma dessas características entrará no novo céu, na nova terra. Então vamos lá. Verso 1. Foca a restauração da criação numa perspectiva de uma renovação total, né? Eis que faço novas todas as coisas. Então toda a influência do pecado, lembra que quando Adão e Eva pecou, toda a criação sofreu com o pecado, né? A terra começou a produzir cardos e abrolhos. Paulo vai dizer que, em capítulo 8, que inclusive toda a criação geme pela redenção. Com a criação do novo céu e da nova terra é restabelecido toda a ordem sem a influência do pecado, tá certo? Existe aqui uma crença que a terra seria renovada, né? Justamente por conta lá de Romanos 8, que a criação anseia pela sua renovação. Mas nós vemos na palavra do Senhor de que essa terra aqui realmente será destruída, né? Nós temos a revelação sobre a destruição dessa terra, tanto aqui em Apocalipse, quanto também em outros textos. Um texto especial que fala da destruição está lá em 2 de Pedro, dá uma olhadinha lá comigo. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 3, do verso 1 em diante. Você pode ler aí depois todos os versículos de 1 a 18, tá? Todo o capítulo aí. Mas eu vou te chamar aqui a atenção para o verso 7, que talvez já seja razoável para você entender que a promessa é que a terra será destruída. Então diz assim: ora, os céus que agora existem e a terra, que também existe, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo. Estão reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Então, depois a gente vai usar depois esse texto no final, né, que fala lá da volta de Jesus, 1000 anos, ou melhor, um dia como 1000 anos como um dia. O Senhor não está demorando, Ele é longânimo até que todos cheguem ao arrependimento, virá entretanto como ladrão. E aí o verso 10 reforça isso, né? Virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, focando aí o dia do juízo, o qual o céu passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então, tanto o Apocalipse, como Pedro, como vários outros textos apontam para o fato de que essa terra que conhecemos hoje será destruída como aplicação do juízo e será refeito novo céu, nova terra, segundo a promessa aqui, em especial de Apocalipse, capítulo 21, que trata do estabelecimento do novo céu, nova terra. É um novo universo,
né? Não tem mais sol, essa é a ideia, ou lua, ou se tiver vai ser tudo diferente, porque segundo o verso 5, né? Eis que faço novas todas as coisas. Então, é essa nova realidade aí que nós estamos esperando e aguardando após o dia do juízo. Vamos lá. Vamos ver aqui que nós temos mais uma perguntinha. Pastor, Deus cria depois de Gênesis ou tudo já foi criado nos 6 dias? Porque em Isaías diz, fiz que crio. Eu não entendi muito bem a sua pergunta. A questão da criação é colocada na ideia dos 6 dias e descansou o 7º. Então toda a obra da criação foi realizada. Em relação a talvez o novo céu, nova terra, que você está perguntando, isso para Deus é simplesmente a sua palavra. Aqui no verso, eis que faço novas todas as coisas, mas no verso 6 diz, já está tudo feito. Então, essa questão do tempo e do espaço para Deus e para a nossa nova realidade após o juízo, o estabelecimento do estado final, é completamente diferente, né? Eu sei que você, como professor de física, essa ideia do tempo e espaço é algo muito importante, mas na perspectiva espiritual, tudo isso se desfaz, né? Não tem... E é por isso que Pedro vai falar, um dia para Deus é como 1000 anos como um dia. Não há essa preocupação no sentido temporal, né? Então, se eu entendi a sua pergunta, o fato dele criar um novo céu e nova terra não refere-se à obra da criação que ele diz que foi feita em 6 dias lá em Gênesis, tá? Se não for isso, depois aí você manda novamente a pergunta aí para que eu possa talvez ficar mais claro para mim. Vamos lá então, irmãos. Então ele cria tudo novo. Quanto à expressão o mar já não existe. Vamos lá então, dona Gláucia, né? Então vamos ver se essa expressão é uma expressão literal ou não. Lembremos que é uma visão, que o foco é simbólico e que o mar é usado como símbolo de conflito entre as nações em Apocalipse. Então vamos ver alguns textos que confirmam isso. Apocalipse capítulo 13, verso 1. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, sobre os chifres 10 diademas, sobre a cabeça nome de blasfêmias. Então, essa questão do mar é símbolo de reinos, de nações. Nós sabemos que a besta que emerge do mar, ela tem todos esses chifres, que aponta para o seu poder, pelo seu poder bélico, econômico, em todos os sentidos. E a relação aqui que é apresentada nesse ciclo, né, do capítulo 13, o leopardo, o urso, o leão e o dragão, aponta para os impérios babilônico, medo-persa, grego-macedônio e o Império Romano. Então, emergir do mar significa o poder das nações, do conflito dentro dessas nações. Já num outro ciclo, no capítulo 17, o verso 15, nos é dito assim: falou-me ainda, as águas que vistes, o mar, essa era a ideia, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Então, essa ideia de muitas águas, essa ideia de mar, aponta dentro de um símbolo no Apocalipse como esse conflito entre as nações, né? Essa ação das nações contra até o povo de Deus. Então, se a capítulo 21 for entendido nessa mesma sequência das expressões como simbólicas, eu não posso interpretar a expressão o mar já não existe como a ausência de mar nesse novo céu e da nova terra. Ok? Mesmo porque Deus, quando criou o mundo, antes mesmo do pecado, já o criou com a separação entre terra seca e água. Então, a expressão o mar já não existe,
ela faz muito mais sentido dentro da interpretação simbólica e progressiva, porque agora já foi feito o juízo, que não mais há essa distinção de conflito entre as nações. Então, quando diz o mar já não existe, diz, olha, não tem mais conflito de poder, não tem mais guerra, não tem mais rumores de guerra, não tem mais povos sobre povos, ou seja, é um povo só. O mar já não existe. Os povos, as multidões, as nações, as línguas já não existem no estado final, nesse novo céu e na nova terra. Não tem mais diferença entre línguas, diferença entre povos. O mar já não existe, ou seja, somos um só povo do Senhor, e é nesse sentido que a sequência do capítulo 21 apresenta Deus está no meio do seu povo, habitará com eles, e eles serão povos de Deus. Então a expressão o mar já não existe dentro do simbolismo e de uma interpretação mais lógica aqui do Apocalipse, refere-se, portanto, a essas nações, povos e línguas. Isso indica, portanto, que o céu, a terra e o mar, como agora existem, desaparecerão, mas não significa dizer que não haverá a separação entre terra seca e mar, lá no novo céu, na nova terra, principalmente porque você já tem a presença do rio lá, né? O rio de água viva, que segundo o capítulo 22, verso 1, diz que lá mostrou o rio de água viva. Então, se você for pensar que não tem mar, mas tem rio, e esse rio vai para onde, né? Dentro da nossa lógica aqui. Então, não fique preso a essa questão literal, mas aos símbolos que apontam para algumas interpretações interessantes. O foco é, portanto, a ausência da consequência do pecado, do conflito, da guerra, dos rumores de guerras, do conflito entre povos, do conflito entre as línguas, do conflito entre as multidões. Então a expressão o mar já não existe, simplesmente é que não vai ter guerra, não tem briga, não tem... o que você disse? Eu não entendi. Não tem nada, nenhum tipo desse conflito, porque essa divisão, inclusive, foi causada por conta do pecado do homem de querer chegar até o céu e se tornar, ter glória mais do que o próprio Deus. Deus então confunde as línguas e aí divide o mundo em povos, nações e multidões. Então essa é uma possibilidade bastante forte, uma vez que nós temos interpretado todo o livro de Apocalipse de um modo simbólico. Tudo bem? Então, para aqueles que gostam de uma praia, pelo menos há esperança de ter mar. Tá certo? É lógico que isso não é importante. O importante é a presença do Senhor. O importante é que estaremos como povo de Deus, desfrutando da presença do Senhor por todo sempre. Mas para você ter uma ideia, o novo céu, a nova terra é o restabelecimento da ordem criacional de Deus, sem a possibilidade da queda e sem a possibilidade de qualquer tipo de influência ou consequência do pecado.